Boa noite a todos e a todas. Eu sou Jades Rames e sou o CEO aqui do Laboratório BRID, e é uma honra para todos nós darmos início a esse evento, né, que chamamos aqui de primeira jornada da LGPD na saúde do Laboratório BRID. Então sejam todos muito bem-vindos. E para contextualizar um pouco vocês, né, de quem somos, por que estamos fazendo esse evento. O BRID é um laboratório de tecnologia, pesquisa e inovação aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é ligado ao Centro Tecnológico e ao Centro de Ciências da Saúde, né? Desde 2013, nós desenvolvemos estratégias de informação para o governo, mais especificamente para a saúde pública. Trabalhamos com o Ministério da Saúde, né? Mas pensando no profissional de saúde e fazendo o bem ao cidadão brasileiro. Essa é a nossa missão, inclusive, contribuir para o bem das pessoas com tecnologia e inovação. E peço permissão aqui de vocês para apresentar um pouquinho o nosso trabalho, né? Para a gente começar esse nosso evento aqui, para eu explicar um pouquinho o que nós fazemos, o que nós desenvolvemos aqui, né? Então, como nós estamos dentro da universidade, nós temos um time de professores, tanto de computação quanto da saúde, e contamos com profissionais especialistas aqui, formados, né, com uma experiência de mercado, mas também temos muitos alunos aqui da nossa própria universidade, e de diversos cursos, né, cursos alunos que compõem aqui um núcleo de gestão, de melhoria contínua, de gestão de pessoas, de comunicação, e, claro, o pessoal de tecnologia, né? Então, nós desenvolvemos aqui produtos como o eSUS APS, né? Que é o Prontuário Eletrônico da Atenção Primária em Saúde, que está presente hoje com a solução completa, o PEC, como nós chamamos aqui, em mais de 70% dos municípios no Brasil, né? Qualificando, então, aqui a saúde pública na atenção primária em saúde, inclusive com agendamento online pelo cidadão, através do dispositivo, do aplicativo do Conect SUS, né? Desenvolvido pelo DataSUS do Ministério da Saúde. Entregamos também diversos aplicativos mobile, como o eSUS Território para os agentes comunitários de saúde, para o agente de combate a endemias, aplicativo de atividade coletiva, atenção domiciliar, e estamos concluindo também alguns outros aplicativos para gestão, né, para a parte de gestão de saúde do município, aplicativo para vacinação, e a gente dá todo esse suporte também. Temos um núcleo, uma equipe de suporte aqui, que é uma equipe com dedicação exclusiva para dar atenção aos profissionais que usam os sistemas, né? E tudo isso faz parte da estratégia do eSUS APS, que, além de ser uma ferramenta para o profissional, para a gestão, e, sobretudo, é uma ferramenta, sobretudo, para o cidadão, né? E é uma fonte de informação para as áreas técnicas e estratégias do Ministério da Saúde, alimentando, então, o sistema de informação da atenção básica, né? O eSUS APS é o primeiro prontuário a interoperar na RNDS, que é um grande projeto do DataSUS do Ministério da Saúde, né? Mas, assim, nós já entregamos também outros projetos para o Ministério da Saúde, como o SISMOB, que é o Sistema de Monitoramento de Obras, que acompanha reforma, construção e ampliação, e também tem um aplicativo para transparência, para que o cidadão acompanhe essas obras, né? Então, esse Sistema de Monitoramento de Obras, um projeto que nós já concluímos e entregamos já para o Ministério da Saúde. SISMOB foi desenvolvido pelo Laboratório BRID. Assim como já concluímos também o Registro Nacional de Implantes para a Anvisa, né, onde tem todo o acompanhamento, rastreabilidade das cirurgias de quadril, joelho, estentes coronário, tanto para cirurgias pagas, né, quanto para o SUS, cirurgias tanto particulares quanto públicas, né, pagas pelo SUS. Durante a pandemia, nós desenvolvemos o Registra RH, né, que é parte do programa do Brasil Conta Comigo, onde o Ministério da Saúde permitiu que os profissionais de saúde se voluntariassem para atuar no enfrentamento à Covid-19. E não menos importante, mas por último, nós desenvolvemos também aqui o SIG Residência, que é um sistema de informação sobre as residências médicas e multiprofissionais do SUS. Eu poderia falar mais, poderia falar dos resultados que nós chegamos com isso tudo,
mas tomaria, eu acho que, bastante tempo de vocês. Então, é dessa forma, de uma forma muito resumida, que eu apresento, que eu mostro a vocês como que nós mudamos o Brasil com tecnologia e inovação. Aliás, esse é o nosso porquê, é o nosso propósito, né? Por isso que o Laboratório BRID existe. E, como vocês podem ver, são sistemas que tratam de dados bem sensíveis, né? E desde cedo nós nos preocupamos com isso, né? Como que nós vamos tratar esses dados, né? Tratar essas informações. São informações, de fato, confidenciais, né? Como eu falei, sensíveis. E foi a partir daí que nós nos preocupamos com essa lei, a Lei 13.709, né, de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para os íntimos, apenas LGPD. E nós estamos há um ano estudando diuturnamente sobre tudo sobre essa lei. Formamos comissões em cada projeto, na parte administrativa e da gestão também aqui do laboratório, né, aplicando o LGPD. Mas na parte dos projetos é essencial, né, que a gente trabalhe essa questão de privacidade. Promovemos conversas internas, externas, benchmarking, cursos, participamos, damos cursos internos também, enfim, tudo isso para a gente ir aprimorando, né, e estudando e tendo uma familiaridade maior com a lei, né? E daí, então, para registrar e por que não comemorar esse um ano de estudo, né? E também porque esse mês é o mês que entra em vigor as sanções da lei, né? Nós promovemos essa jornada, né? E decidimos abrir esse evento para toda a comunidade, com convidados, e eu posso dizer aqui com convidados ilustres, né? Que para nós é uma honra poder conversar sobre esse assunto e aprender mais. E como é uma cultura do BRID compartilhar conhecimento, a gente fez questão que isso fosse um evento externo e gratuito, né? E para abrilhantar aqui o nosso encontro, o nosso evento, hoje nós vamos contar com uma apresentação e ter uma conversa com o presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o senhor Luiz Gustavo Chiatac, e semana que vem com o Dr. Vladimir Piso, que ambos gentilmente aceitaram os nossos convites, né? Kia e Vladimir, desde já eu agradeço, o nosso muito obrigado aqui por vocês terem aceito esse convite. E hoje, né, como o convidado é o Kia, Kia, eu acho que posso assim chamar, né, Kia? É um entusiasta do uso de tecnologia na saúde, além de presidente da SBIS, ele é representante do Comitê de Padronização do TIS, da Agência Nacional de Saúde, que é graduado e mestre em Engenharia Elétrica e professor na pós-graduação de Informática em Saúde no Hospital Sírio-Libanês. É também um colaborador da ISO e membro da BNT, membro também do HL7 Brasil e HE-RIMS. E com certeza outras qualificações que deve ter aí, ficaria grande o currículo aqui, né, Kia? Então, antes de passar a palavra para o Kia, eu gostaria que a Miliane Fontanelli, que é a nossa assistente jurídica e a nossa DPO dentro do laboratório BRID, é responsável pela proteção de dados no laboratório, que ela se apresentasse, que ela falasse um pouquinho das conquistas que nós tivemos nesse um ano de LGPD no BRID, assim como falasse de como vai ser a dinâmica do nosso evento, e por fim, daí, depois da fala dela, ela convida o Kia para a sua palestra, e no final eu volto aqui para fazer uma moderação de perguntas, enfim. Tá bom? Obrigado por enquanto, pessoal. Passo a palavra para a Mili e Kia. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que todos estejam bem. Vou pedir para que vocês fechem os microfones, tá? Já comeu tudo o pãozinho e comeu tudo... Você que é que está com o microfone aberto, mas está dando para escutar algumas coisas. Então, boa noite novamente, né? Assim como o Jades mencionou, é com uma grande alegria que a gente inicia a nossa primeira jornada da LGPD na saúde do Laboratório BRID. Eu sou a Miliane Fantonelli, assessora jurídica do laboratório, trabalho aqui desde 2019 e de lá para cá, então, nós viemos nos empenhando em compreender melhor a LGPD e a sua aplicação. Como o Jades falou, nossos projetos eles envolvem a área da saúde, no que tange principalmente aos prontuários eletrônicos, e por isso esse assunto é tão importante para nós.
como, afinal, proteger esses dados de forma correta? O que a gente deve fazer caso haja um incidente? Como que nós vamos evitar possíveis vazamentos? Quais são os nossos pontos de maior vulnerabilidade? Todos esses são questionamentos, né, que vieram e vêm nos acompanhando e que em seguida eu vou retomar um pouquinho contando da nossa experiência para vocês. Bem, aqui no Lab faz alguns anos, então, que nós estamos estudando sobre o assunto, participamos de eventos para que pudéssemos ter mais proximidade com quem entende mais sobre isso, nos dedicamos, então, a analisar no âmbito científico e no âmbito prático os aspectos da proteção dos dados. Em relação à parte prática, em julho do ano passado, nós montamos um projeto piloto de implementação da LGPD em alguns dos nossos projetos e equipes, como na gestão, no administrativo e no suporte do ESUS APS. Fizemos uma estratégia a partir de um plano faseado em 3 etapas: preparação, plano de ação e avaliação e melhoria. A estratégia como um todo envolveu, por exemplo, a elaboração do inventário dos dados e de um relatório de impacto à proteção dos dados, conforme prevê a própria LGPD. O resultado deu bastante certo e hoje nós já estamos no nosso 2º ciclo de avaliação e melhoria dos projetos que integraram o piloto. Iniciamos também esse ano a implementação da LGPD nos projetos restantes e estamos caminhando para a finalização das primeiras e segundas fases, a depender do projeto. Nesse mês, inclusive, nós contamos um pouquinho mais sobre a nossa experiência no Medium e também demos algumas dicas. Se vocês tiverem interesse, confiram lá. Logo, logo a gente coloca o link no chat. Já em relação à parte científica, né, a própria parte prática nos trouxe vários questionamentos sobre o que nós deveríamos fazer. Qual era o caminho mais acertado e seguro? Chegamos a escrever um trabalho que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Informática em Saúde no ano passado, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a interoperabilidade na saúde pública, que foi publicado no Journal of Health Informatics. Mas as nossas dúvidas não diminuíram em relação ao atendimento dos direitos elencados na LGPD, levando em consideração, então, a esfera da saúde e o que poderia ser feito no âmbito tecnológico. Por isso, então, nós partimos para a construção de uma revisão sistemática. Queremos ter uma visão global de como os países do mundo que têm leis sobre proteção de dados estão implementando na área da saúde, para que assim a gente possa ter um posicionamento, sobretudo, baseado em evidências, né? E isso nos possibilite auxiliar a escolher as melhores práticas a serem implementadas no Brasil, levando em conta, é claro, a nossa realidade. Já publicamos o nosso protocolo da revisão sistemática na Open Science Framework e agora a gente está trabalhando na fase de elegibilidade, selecionando os artigos que se encaixam no nosso escopo, por uma dupla que não tem conhecimento de quais artigos nós estamos selecionando, dentre os mais de 4.000 artigos que nós selecionamos inicialmente nas bases de dados como PubMed e Lilacs, entre outras bases. Esperamos, inclusive, que tenhamos bons resultados e isso seja assunto para a gente tratar na nossa 2ª jornada da LGPD na saúde do ano que vem. Esse é um breve resumo das nossas experiências, mas estamos sempre divulgando nossos trabalhos nas páginas do Instagram, LinkedIn e Medium, é só conferir lá. Agora, gente, sobre a dinâmica do evento, vai funcionar da seguinte forma. O Kiataki vai fazer a sua exposição sobre o assunto de hoje, que levará cerca de 1 hora. E em relação ao esquema de dúvidas e perguntas, então, a gente pede para que vocês coloquem sempre no chat, porque ao final elas vão ser respondidas. Vamos fazer todo o possível para responder todos os questionamentos dentro do tempo estipulado, mas caso não seja possível, nos colocamos à total disposição para que a gente possa conversar após o evento, através do e-mail lgpd@brid.ufsc.br. Também colocaremos no chat, para caso vocês queiram fazer contato conosco. Pedimos também a todos, né, novamente, que mantenham seus microfones desligados durante todo o evento, pois são muitas pessoas e isso pode acabar gerando algum tipo de distração e mesmo confusão. E por último, né, os certificados de participação eles serão emitidos até o dia 27 da próxima sexta, tudo bem? E sem mais delongas, então, agradeço novamente nas palavras do Jades ao Kiataki e ao Vladimir, que prontamente aceitaram o nosso convite para participação do evento. Espero que essa jornada nos traga boas considerações sobre esse assunto que é tão importante no contexto da saúde e da tecnologia. E agora é contigo, Kia. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
Queria, antes de mais nada, agradecer o convite do Jades, da Miliane, né, o professor Raul, que faz aí um excelente trabalho aí à frente do Laboratório Bridges, e a própria Universidade Federal de Santa Catarina, né, que é aí a casa do laboratório, e a gente tem tanto orgulho, né, dos resultados e dos produtos, tanto produtos entregáveis quanto produtos intelectuais que são desenvolvidos no laboratório. Isso é um grande orgulho para a gente, né, como brasileiro, né, de ver que a gente produz coisa tão boa dentro das nossas universidades, né, uma universidade de ponta, mas aí com um asset intelectual muito importante. Parabéns por esse trabalho, pessoal. Muito bem, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Miliane, Jades, qualquer coisa também vocês podem fazer um sinalzinho, acho que eu consigo ver vocês aqui no segundo monitor, né? Mas qualquer coisa também vocês podem interromper aí se for necessário, tá? Eu não vejo o chat de perguntas aqui nesse modelo que eu estou, na minha apresentação. Muito bem, a gente vai falar um pouco então sobre o impacto da LGPD, né? Principalmente aqui nas tecnologias, né, aplicadas à saúde, né? Já me apresentou, né? Estou presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, sou representante da SBIS lá no COPIS, no Comitê de Padronização do TIS, há mais de 10 anos, membro das comissões de Segurança da Informação e de Informática em Saúde da ABNT. Então, tivemos aí o privilégio de traduzir a primeira versão da ISO 17799, na época, que virou a 27001, a 27002, né? Tivemos aí um trabalho bastante intenso, né? E fomos aí, junto com, né, toda a equipe também de Santa Catarina, os cofundadores, digamos assim, do capítulo de Informática em Saúde da ABNT, né, que é o espelho, né, representa, né, o Brasil na ISO internacional, né, no Instituto de Normatização Mundial. Bom, eu queria falar um pouquinho da SBIS, já que a gente está num público também com esse viés acadêmico, acho que é importante salientar um pouquinho mais da SBIS, né? Não que a SBIS seja só acadêmica, mas é um pouquinho mais importante, né? A SBIS hoje é a maior comunidade multiprofissional de saúde digital aqui na América Latina, né? Nós somos os representantes oficiais do país, na IMEA, que é International Medical Informatics Association, que reúne, digamos assim, todas as sociedades de todos os países, né? E o nosso objetivo é melhorar a saúde, né? O olhar é sempre lá para assistência, né? Mas por meio de um uso adequado da tecnologia, né? Como usar a tecnologia, como a gente conecta a tecnologia para melhorar a nossa saúde, né? E nós nos posicionamos também como um catalisador desse potencial transformador que nós acreditamos que a tecnologia tem na saúde, mas um catalisador por quê? Porque a SBIS ela está muito envolvida com diversos atores que participam da cadeia da saúde, e a gente acaba tendo ali um papel aglutinador, né, de trazer a informação e fazer as conexões, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, nos desenvolvedores de sistemas, né? Então, acho que esse daí é uma das missões aí que nós temos, né? Primando sempre aí pela excelência, imparcialidade, ética e diversidade. A SBIS também tem aí o nosso congresso, né? O Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, né? Nós já fizemos aí 17 edições, né? A SBIS tem 35 anos, o congresso acontece ano sim, ano não, então, religiosamente, desde que nós fomos fundados, existe o Congresso Brasileiro, né? Ele é o principal congresso, né, acadêmico, como vocês viram, né? Contamos aí também com a participação da equipe do BRID, enviando trabalhos ao congresso, é sempre muito importante, né? Já hospedamos aqui no Brasil o Medinfo, que é o maior congresso de saúde digital do mundo, isso aconteceu em 2015, né? Temos aí seminários mensais, diversas outras iniciativas de outros eventos. Temos um programa de profissionalização chamado ProTix, né? E que acaba
também decorrendo numa certificação profissional chamada CPTICS, né? Jades aí também tem bastante experiência por ser um CPTICS dentro desse processo, né? É muito importante a gente ver que o CPTICS justamente reúne aí pessoas da assistência, pessoas da tecnologia, então temos médicos, farmacêuticos, enfermeiros, né? Isso que é muito a saúde digital, isso que é muito a SBIS, né? Mas o PROTICS, de uma maneira geral, ele mapeia quais são as competências essenciais desse profissional, que é esse profissional multidisciplinar, um profissional que tem que ter conhecimento da assistência, conhecimento da tecnologia, né, e como juntar essas duas coisas. Então, a gente descreve dentro desse programa as competências, né? E do ponto de vista mais técnico, né, temos aí a certificação profissional, que dá para esse profissional um diferencial, ele faz, né, estuda, né, o CPTICS, o objetivo principal é apresentar uma série de referências bibliográficas, tanto desse mundo multidisciplinar, né, vai fazer com que o candidato tenha que conhecer um pouquinho de cada assunto, né? E ele é coroado aí com uma prova. Depois que o candidato faz a prova e é aprovado, ele vira um profissional certificado. Para manutenção desse certificado, ele precisa continuamente nos enviar, né, a participação em eventos, a escrita de artigos científicos, né, como que ele está, na verdade, participando da saúde digital. A SBIS também tem aí um esforço grande na cadeia de educação, né? Então, a gente atua e defende muito a pós-graduação, e a pós-graduação com dois objetivos, né? A formação de pesquisadores e a formação de professores, que vão poder atuar, por exemplo, na graduação, levando essa visão da saúde digital já para os profissionais, tanto da tecnologia quanto da saúde. Mas defendemos aí junto ao MEC, inclusive, a inclusão obrigatória de uma cadeira de tecnologia, principalmente nos cursos assistenciais, né? Quando a gente pensa um profissional assistencial, né, profissional de medicina, de enfermagem, a gente vê basicamente 3 futuros para esse profissional, né? E com relacionamento à tecnologia. Ou ele vai ser um profissional que se mantém na assistência, mas cada vez mais ele vai utilizar a tecnologia como uma ferramenta para a sua assistência. Então, ele precisa manusear essa ferramenta de uma maneira adequada. Ou então ele vai ser um profissional mais empowered, né, mais tech, né, e que também vai se manter na assistência, mas vai fazer uso muito, por exemplo, de informações, inteligência artificial ou IoT, dispositivos conectados, né? Então, ele é um profissional que precisa saber um pouco mais de tecnologia. E ainda um outro profissional, que é aquele profissional que se desgarra um pouco da formação em si e vai ser, por exemplo, um empreendedor. Ele vai criar produtos e tem outras ideias, né? E para isso ele também precisa ter todo esse conhecimento, e conhecimento regulatório também, conhecimento em empreendedorismo, né? Então, a gente imagina que existe, então, no nosso mundo de tecnologia, formação específica para esses 3 tipos, por exemplo, de profissionais, né? E o PROTICS, ele envolve um pouco isso. Nós temos o Journal of Health Informatics, né, que é aí o jornal, a revista de artigos técnicos e de pesquisa, que aí ficamos muito honrados de ter aí também a participação dos pesquisadores da BRID, né? E temos um programa de certificação de software que faz aí todo um conjunto de requisitos para orientar os desenvolvedores de software a implementarem um software em saúde com segurança e diversas funcionalidades listadas aí, dependendo do enfoque do sistema, né? Então, tem requisitos específicos para sistemas de prontuário, para sistemas de telesaúde,
para sistemas de internação, prontuários eletrônicos de internação e de consultório, com visões diferentes, e queremos trabalhar também agora para sistemas de atenção básica, atenção primária à saúde. Contamos aí também com a colaboração, principalmente do BRIT, que tem aí uma experiência gigantesca dentro de sistemas para atenção primária. E temos aí relacionamento e ações com diversas entidades, né? Então, como vocês viram, desde o Ministério da Saúde, né, que a gente acompanha, por exemplo, o PNIS, que é o Programa Nacional de Informação e Informática em Saúde, né, a Estratégia da Saúde Digital, que foi publicada agora, a Estratégia 2020 a 2028, né, e temos, então, ali no Ministério, dependendo, obviamente, da gestão do Ministério, mais proximidade ou menos proximidade, mas sempre colaboramos com o Ministério e temos um papel também de cobrar que as políticas definidas na saúde digital elas sejam efetivamente implementadas. Acho que é um papel nosso, da sociedade como um todo. E aí, não vou listar todos, mas temos aí ações junto com a MCTI para pesquisa, com o Ministério da Educação, no Ministério do Trabalho, a defesa do CBOS em saúde digital, no CNPq também, queremos ter e definir uma área de atuação em saúde digital dentro das linhas de pesquisa do CNPq. Estamos solicitando para a CAPES a reabertura da inscrição de cursos de pós-graduação em saúde digital. E aí trabalhamos com a Anvisa, a ANS, os projetos de lei do Congresso Nacional, com a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os conselhos profissionais, né? Bom, falar um pouquinho, quando a gente entra no nosso assunto de segurança, eu gosto de destacar um pouco, apesar de todo mundo ser, acredito que bastante consciente disso, mas a gente traz alguns números, né, só para tangibilizar um pouquinho melhor essa questão, e a questão, né, da segurança na saúde, né? Sempre a gente trazendo o que é que na saúde nós somos diferentes, o que é diferente na saúde. Eu trago aqui um trabalho feito pela IBM, né, que ele procura medir o custo, né, de um problema de incidente de segurança da informação, né? E dentro desse relatório, né, ele mostra o custo por indústria. E olha só, né, a indústria de saúde é aquela que apresenta o maior custo no caso de um incidente, de um vazamento de informação. Por quê? Porque ela é uma indústria muito regulamentada, regulada, né? Trabalha, claro, com dados sensíveis, então dados que são de muito, afetam diretamente as pessoas, né? E muito afetam aí a honra, a intimidade das pessoas, e tem toda uma regulamentação governamental e jurídica que recai sobre o setor, né? Então, isso já nos preocupa já logo de cara para falar o seguinte: oxa, então o nosso setor é um setor que precisa se preocupar com essa questão, e no caso de incidentes, é um setor muito atingido, né? Ou seja, que acaba tendo um dano grande, né? Uma responsabilização grande. E esse custo aqui, ele vem, já é o primeiro, e durante o tempo ele vem ainda aumentando, né? Veja, ele aumentou aí do ano passado para este ano, de 2019 para 2020, né? Aumentou aí 10%, então está demonstrando ainda que ele é grande e ainda tende a aumentar. Depois a gente traz aqui um extrato, uma visão do custo por vazamento por país, né? E quando a gente olha, ficou um pouquinho borrado aqui, né, gente, o meu grafiquinho, deixa eu acertar aqui, tadinho, ó. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê o Brasil aquele que tem o menor custo de vazamento da informação, né? Até menor do que outros países da América Latina. Então, a gente pode pensar, que bom, então, ter vazamento de informação aqui no Brasil, e não dá quase problema, né? Não dá prejuízo. Mas isso tem uma história, né? E a história é que nós estamos muito atrasados com relação à nossa regulamentação, com relação à proteção de dados pessoais. Então, quando a gente vê os nossos vizinhos aqui da América Latina, eles já possuem regulamentação há mais tempo que nós, né?
E, como já falou, agora que a gente começa, né, esse mês que começamos com a entrada em vigor das sanções administrativas, passíveis de serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, isso demonstra, claro, a lei está lá desde 2018, entrou em vigor em 2020, né? Mas, ou seja, a gente está vendo que agora que as coisas estão acontecendo. Então, isto, né, demonstra o seguinte, que... Oxe, esse aqui ficou pior ainda, está mais perdido ainda. Isso demonstra que, com o tempo, nós devemos, como a regulamentação mais nova, esse número deve aumentar. Ou seja, um prejuízo, o resultado, as consequências de um vazamento da informação sentidas hoje não serão aquelas sentidas amanhã. Ou seja, essas consequências vão aumentar, vão ser maiores, tanto em termos financeiros aqui que a gente está vendo. Então, veja, a tendência é que o Brasil vá e suba para a média global, digamos assim, né? E isso tudo é porque a nossa regulamentação é muito nova, né? No entanto, também a variação de 2019 para 2020 das consequências de um vazamento da informação no Brasil tem subido bastante, né? Então, veja que é um país, né, cujas regulamentações como um todo, não só na área de saúde, têm aumentado. Um outro ponto que eu acho interessante, né, em geral, nós estamos muito acostumados, quando a gente fala em segurança, a dizer, puxa, né, um ponto importante é a nossa proteção das pessoas internas, né, a maioria dos incidentes acontecem, né, por questões internas, pelas nossas pessoas, por intencionalmente ou não intencionalmente. E isso é um fato. Porém, nós temos notado, né, e aqui é uma outra pesquisa, né, do barômetro do Proteus, né, mostrando que a quantidade de hackeamento de incidentes, né, de vazamento de informação por ataques externos tem crescido muito. Então, não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar com a nossa proteção interna, mas este aqui é uma sinalização importante, ou seja, né, cada vez mais isso está acontecendo. Então, essa história da gente falar, não, o ataque não pega aqui, eu confio nas minhas pessoas, estão todas bem treinadas, ótimo. Mas agora a gente pode sofrer um ataque que vem da Rússia, da China, de qualquer outro lugar do mundo, sem um ataque que pode ser direcionado ou não, que a gente diz que esses ataques têm essa classificação, né? Pode ser um ataque intencional, vem da Rússia, mas pega quem for, pega a indústria da saúde, pega a indústria financeira, ou pode ser ataques direcionados, e cada vez mais a gente vê aí uma indústria de ataques, né, querendo prejudicar um determinado segmento ou uma determinada empresa. Bom, olhando agora na questão da LGPD, eu começo destacando o que é que a LGPD tem de diferente na saúde. E todo mundo que está na saúde, todos nós, né, se todos estamos aqui, é porque a gente tem interesse nesse assunto, né? Nós precisamos ter plena consciência desses pontos, né? Primeiro, obviamente, a gente mexe com informação sensível, como já te falou, né? É impossível a gente não mexer com informação sensível. Como eu digo, de vez em quando, um condomínio que faz autenticação biométrica para abertura de porta pode até pensar o seguinte, biometria, informação sensível pela lei, tira a biometria que isso pode me trazer problema. Ok, dá, né? E faz controle de outra forma. A gente na saúde, absolutamente a gente não tem como fazer isso. Um outro ponto é que, diferente de uma transação financeira, uma transação de compra e venda, a informação na saúde, ela tem utilidade do nascimento à morte da pessoa. E a gente diz até depois da morte dessa pessoa, né? Porque ela é uma informação importante para os nossos descendentes e para estudos populacionais e epidemiológicos. Essa informação, ela é muito valiosa. Então, isso é para a gente perceber que nós não podemos ser comparados, por exemplo, com um setor de e-commerce, né, de compra e venda. Quem que está interessado numa compra e venda? Né? Eu estou comprando, a outra empresa está vendendo.
eu paguei, ela recebeu o dinheiro, ela me mandou o produto, eu recebi o produto. Os interessados são aí. Quem mais que está envolvido? Uma empresa financeira, de repente um banco, e uma empresa de logística que vai transportar esse pacote. A empresa de logística, ela não sabe o que tem dentro, mas ela sabe para quem vai, por exemplo, é alguma informação, né? Mas percebe que essa informação, depois que essa transação ela é finalizada, passado ali o tempo de troca, etc., ela está satisfeita, né? Eu recebi o que eu queria, a outra parte recebeu o dinheiro também, está pronto. Agora, um atendimento clínico que nós fazemos, um atendimento ambulatorial, uma cirurgia, os dados desse evento, eles não são dados que nós podemos descartar depois de um curto prazo de tempo. Então, veja que é muito diferente, né? Então, nós somos muito mais complexos. Sem falar, aí acho que aqui a gente tem uma das figuras muito assustadoras, né? É que o nosso ecossistema ele é complexo. Então, né, no e-commerce eu falei, ó, são 4 entidades, 4 atores para viabilizar uma transação de e-commerce. Na saúde, é uma multiplicidade, o negócio é um negócio um pouco assustador, né? Então, todas essas instituições, e aí eu vou falar de prestadores de serviço de saúde, laboratório, as UBSs, consultórios, hospitais, farmácias, até uma academia de ginástica. Os empregadores agora cada vez mais estão fazendo promoção de saúde, os planos de saúde. Aí tem umas entidades meio diferentes, as Forças Armadas, Ministério da Saúde, INSS, as universidades, né, que faz muito ensino, pesquisa e prestação de serviço, os institutos de pesquisa, todos esses atores criam, acessam e processam informação. Até ali deixei separadinho a indústria, né? A indústria de medicamento, a indústria de materiais, a indústria de sistemas, todos estão envolvidos nessa cadeia, né? E a informação na saúde, ela não é feita para ficar num contexto limitado. Se nós vamos a um laboratório realizar um teste, aquela informação que é produzida no laboratório por meio dos nossos materiais biológicos, ela é feita para ficar no laboratório? Então, veja, o laboratório é o controlador, né? Porque a gente está ali nesse relacionamento, então ele é o controlador. Mas essa informação é feita para ficar lá? A informação, não, ela é feita para ir para o médico. E do médico, eventualmente, vai para o hospital, porque vai ser uma internação. E é uma internação que vai ser uma internação de órtese e prótese. Essa informação, ela vai, inclusive, para a indústria, porque eles vão fazer um pino. E depois, como é alto custo, vai para a operadora de plano de saúde, porque alto custo, ela vai querer fazer uma aprovação, e para fazer a aprovação, a autorização, ela vai querer ter todo o laudo e imagem. Veja só o que a gente está falando, como essa informação, né, ela é compartilhada, e a informação de saúde é feita para ser compartilhada, dentro dos limites, obviamente, da definição do próprio titular, né, que são os pacientes. Mas veja a diferença, né, gente? Então, não tem como. E aí a gente está falando, né, de instituições de todos os tamanhos e todas as capacidades, de uma UBS que pode ser muito, eventualmente, com recursos limitados, laboratório. Gente, a gente tem 20 mil laboratórios nesse país, laboratórios que são muito pequenos e familiares. É o pai, a mãe, 2 filhos que trabalham no laboratório, o servidor está debaixo da bancada, e ele desempenha um papel importante dentro do contexto da saúde no país, né? Então, muito complicado, né? A gente está falando de pequenas instituições, grandes, públicas, privadas. Esse é o nosso ecossistema, né? E que vejam essa complexidade. E, por fim, né, nós somos o único setor que atendemos 100% da população. Não é 100% da população, você fala, é isso? Não é só 100% da população brasileira, mas os estrangeiros que estão aqui no país.
E nós temos, eventualmente, que prover o serviço sem identificação e sem contrato. Se o estrangeiro ele é atropelado aqui, sofre um acidente aqui no nosso país, ele vai para uma unidade pública de saúde e ele é atendido, ainda que ele não tenha o seu passaporte. Então, eu pergunto, qual setor econômico consegue prover um serviço sem saber sequer com quem que ele está lidando? Sem ter um cadastrinho antes. O banco, você abre a conta no banco se você quiser, e tem que fazer cadastro. Você vai fazer compra num e-commerce, você faz um cadastro. Aqui na saúde, eventualmente, você nem cadastro faz e é atendido. Muito complexo. Então, isso só é um panorama para dizer o seguinte, vixe, né? E já deslida com isso. Ou seja, no sistema AB, por exemplo, a PS, né? Lá tem todo um cadastro desse paciente, e ali no cadastro nós temos que nos preocupar com todas essas questões, que eventualmente ele vai ser cadastrado um tempo depois de ter sido atendido, no caso de uma emergência, né? Então, veja, não é simples, né? Tudo bem. Quando a gente olha agora as ferramentas tecnológicas que atuam aqui, né? A gente diz o seguinte, que a segurança ela é uma composição, naturalmente, de usar uma ferramenta de boa qualidade de uma forma também conhecida, né? Então, o profissional de saúde que vai usar essa ferramenta precisa conhecer essa ferramenta, né? Porque eu digo que a gente vê, por exemplo, né, médicos, né, utilizando equipamentos super complexos, e a gente está vendo uma cirurgia, né, ocular, equipamento complexo, é tecnologia isso, né? E o médico conhece e confia nessa ferramenta. Nas ferramentas de software, acho que a gente está um pouco atrás ainda, né? Porque eles não conhecem direito, né? E não confiam direito também, e muitas vezes usam de uma maneira não adequada. Então, a gente ainda tem, por isso que eu falo que é importante essa formação do profissional ainda lá na graduação, que ele precisa entender que preencher um prontuário de uma maneira bem preenchida, isso é uma prestação de serviço com responsabilidade, faz parte da assistência, né? Da mesma forma como ele vai lá fazer uma cirurgia, um corte, ele sabe que o corte tem que ser preciso. A informação também tem que ser precisa. Por quê? Porque a gente está gerando aqui uma massa de dados que depois vai retornar como direcionamento a um diagnóstico, direcionamento a um tratamento. Então, ou seja, atua diretamente na segurança e na saúde do paciente, né? E a SBIS, como eu falei no processo de certificação de software, né, ela trabalha pelo menos para qualificar essa ferramenta, né, e trabalhamos na educação com outras ações. Mas o processo de certificação de software, ele tem essa visão de ser um conjunto de requisitos que vai olhar para a segurança, interoperabilidade, terminologias e funcionalidades, né? Claro que não existe nada 100% seguro, mas aqui a gente tenta olhar um padrão mínimo de qualidade que deveria ter esta ferramenta, que cada vez mais é importante, né, para assistência na mão desses profissionais, né? A gente aí já tem esse processo desde 2002, já mais de 87 sistemas passaram por essa certificação, inclusive o nosso querido ESUS AB na época, né? Que na época ele chamava ESUS AB e não APS, também já passou pelo processo de certificação, numa certificação específica para o PIUBS, que era o Programa de Informatização das UBSs. Esse manual ele vem sendo atualizado, no ano passado lançamos uma versão bem diferente, né? Com níveis de maturidade agora, então são 3 níveis de maturidade para atender também aqueles sistemas mais simples, as startups sempre também nos pedem, falam, olha, não estou completo. Então, dá para diferenciar um sistema que está bem completão e faz, por exemplo, faz tomada de decisão, né? Que isso aqui é legal de ter, mas um software mais básico não necessariamente precisa ter isso, né? E nem por isso ele deixa de ser importante, né? Então, já temos isso, lançamos uma categoria específica para telemedicina, né? E tivemos a última versão do manual lançada agora no mês de abril. Então, estamos aí avançando. Temos quase 200 requisitos de segurança e 300 requisitos de funcionalidade.
Então, veja que é bastante coisa, né? Tudo isso baseado aí nas normas internacionais, nacionais e nas nossas regulamentações. Muitas regulamentações são aqui específicas do Brasil, né? E nosso grande desafio é pegar tudo isso, esse monte de norma, e traduzir isso num manual que seja possível de ser aplicado, razoável para o nosso contexto. E muitas vezes uma norma internacional não se aplica exatamente à nossa realidade, né? Então, esse é o desafio e espero que, Jades, né, a gente tem que trabalhar agora no manual de APS aí também. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala nos requisitos de segurança, que tem mais a ver com a LGPD, eu diria que a gente tem duas visões importantes, né? A primeira são requisitos que olham para a proteção da informação. Então, ali tem requisitos de controle de acesso, permissões e consentimento, identificação dos usuários, dos profissionais que vão se logar naquele sistema, com seus devidos perfis e grupos, ou seja, um profissional administrativo, um profissional médico, um profissional da enfermagem, o que é que eles podem ver, o que eles não podem ver. E a gente discute muito isso na LGPD, que é importantíssimo que haja isso. Vou falar um pouquinho mais para frente. E questões de criptografia. Então, veja, quando eu falo aí nesse primeiro ponto de privacidade, proteção da informação, tecnologia, um pouco de processo, né? Mas para proteger, né? Para fazer com que somente quem veja possa ver, né? E tem um outro bloco, e isso é muito LGPD, né? Tem um outro bloco que também é uma demanda da LGPD, que são também agora requisitos voltados para transparência. Então, a gente não só quer proteger a informação, mas nós também precisamos saber quem viu a informação, quem criou, quando viu, quando acessou, né? Porque o titular, nossos pacientes, eles têm esse direito de saber como que a informação dele está sendo processada. E aqui, no nosso caso, dentro dos sistemas eletrônicos, né? Então, precisamos ter todos esses registros de auditoria, de logs. E um outro fator também importante de transparência é o sistema ser capaz de exportar e fornecer essas informações para o paciente, né? Então, que também é uma prerrogativa da LGPD. Então, nós temos requisitos que cobrem todos esses pontos, então, tanto para proteção quanto para transparência. Bom, para falar que a gente está, né, falando, tá, LGPD é um assunto novo, legal, tal, mas olha só, né? Desde 2011, então há 10 anos, nós já temos um capítulo neste manual, que era um capítulo de privacidade. Na época, ele foi publicado como um capítulo não obrigatório, né? Porque, puxa, né, era tudo muito imaturo, né? E já tinha ali requisitos como concordância com termos de uso, consentimento do sujeito de atenção, concordância com termo de uso, para quem que é? Para o médico, para o enfermeiro, que está entrando no sistema e falar, olha aqui, profissional de saúde, você tem esta responsabilidade. Consentimento do sujeito de atenção. Sujeito de atenção é um nome que é muito usado lá dentro da ISO para o paciente, né? Que nem sempre o paciente parece que está doente, né? Um tratamento, né? Mas sujeito de atenção é aquele que está, né, a pessoa. Consentimento. Associação do consentimento à informação de saúde, um grande desafio que nós temos até hoje, que como a informação ela vai circulando e sendo compartilhada, o consentimento, teoricamente, ele precisa ir junto com a informação, né? Acesso de emergência, algo que também a gente pode discutir um pouco mais nos questionamentos, que é, puxa, né? Na área de saúde, eventualmente, o profissional de saúde, talvez ele tenha que acessar a informação sem uma manifestação expressa de um consentimento a benefício do paciente. Mas, para isso, tem todo um procedimento específico que a gente tem que estabelecer, para que isso seja possível, né? E a gente chama isso, né, classicamente, do breaking the glass, né, que seria aquele dispositivo tipo de incêndio,
né? O botãozinho está ali, qualquer um pode apertar o botãozinho, mas ele está protegido por um vidrinho. Para apertar o botão, você tem que quebrar o vidro. Você vai deixar evidências e justificar por que é que você está fazendo aquilo. E o propósito de uso, veja, propósito de uso que é uma das bases da LGPD, né? Então já existem as bases legais. Por que é que você está coletando esta informação? Para qual finalidade? Então veja, gente, não é nenhuma novidade essas questões de privacidade para a gente, nem nas questões tecnológicas, né? Quando a gente começou a participar das reuniões internacionais da ISO em 2007, né, eu era o coordenador do grupo de segurança dentro do Comitê de Informática em Saúde, aqui no Brasil, nós começamos a ter uma visão mais ampla, né, de como o mundo todo implementava e discutia a questão de segurança. E foi muito engraçado que nós percebemos, veja, 2007, quando a gente começou essa participação, o manual da SBIS, o processo de certificação, já existia, ele começou em 2002, né? Então, nós começamos a discutir e fizemos uma proposição de uma norma internacional de requisitos de segurança e privacidade para sistemas em saúde, e que depois de um grande tempo foi publicada, é a 14.441, uma proposição brasileira para uma norma internacional. Olha só que legal, né? Muito baseado nesse processo aqui do manual da SBIS. Mas nós percebemos que a gente era muito focado em tecnologia, criptografia, base de dados, etc. E a gente percebeu que o mundo olhava também para um outro conceito, que era o conceito de privacidade, mais consentimento, né, e todos esses controles. E aí que a gente conseguiu trazer também esta visão que nós aprendemos, digamos assim, né, com os outros países, para o manual. Por isso que em 2011, veja, né, 2007 a gente começou a nossa participação, 3 anos depois, trouxemos esses conceitos para aqui para o manual também, porque a gente já estava trabalhando na norma internacional, né, e nós fomos, na verdade, os líderes dessa publicação da norma internacional. E aí conseguimos deixar o nosso processo aqui melhor ainda, né? Bom, e uma questão que nos preocupa muito quando a gente fala da segurança na saúde é a maturidade do nosso setor, né? E eu trago aqui um extrato da pesquisa TIC Saúde. A TIC Saúde é uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, por meio do CETIC, e que mede o grau de informatização de diversos setores, e tem ali uma pesquisa específica do setor de saúde. Isso começou lá em 2014, nós participamos desde o começo dessa pesquisa, contribuímos com essa pesquisa, e tem uma pergunta que nós colocamos desde lá no começo, que mede o seguinte: pergunta se o estabelecimento de saúde possui uma política de segurança da informação. Essa pesquisa é realizada por meio de BOP, Datafolha, tem toda uma metodologia muito rigorosa e muito ampla. Vem instituição pública, privada, grande, pequena, laboratório, consultório do interior, da capital. Então, ou seja, é um extrato que a gente tem mais fiel, né, da informatização no nosso país. E olha só as respostas dessa pergunta. Lá em 2014, 60% quase não tinha uma política de segurança da informação. Ano vai, né? E em 2019, que na verdade é a visão de 2018, a mesma coisa. Olha que desesperador que é isso, quando a gente não vê progresso nenhum, né, com relação à visão de segurança da informação, né? E não vê progresso e num patamar muito ruim, né? Ou seja, 60% não está nem aí. Política de segurança da informação, gente, é um papelzinho, né, que a gente precisa ter, pode ser 1, 2 folhas. Não. Então, isso nos preocupa. E esse é o mundo que a gente vive, dentro daquele ecossistema mega complexo. Então, é óbvio que os grandes hospitais têm, que os grandes laboratórios têm, mas se a gente for ver os números, a gente tem 8.000 hospitais. Então, se 1.000 tiverem, não está longe da metade, né? Então, é isso que a gente vê aqui, né? E, me desculpa, né,
O dado pode estar no hospital bem protegido, mas tem muito dado que está fora, a maioria, né? Porque atende o Brasilzão, né? Então, esse aí é mais um desafio para a gente, né? Porque então a gente está falando da importância da tecnologia, que já não é muito ainda absorvida pelos profissionais de saúde, com uma questão de segurança, que a gente está vendo que também não tem maturidade dentro das nossas instituições. Então, sim, desafios, estamos aqui para isso, né? Por isso a importância destaca, por isso que foi um artigo selecionado, né? Porque está ali atuando dentro de um assunto muito pertinente, muito necessário. Bom, olhando para a lei especificamente, vou trazer alguns pontos que eu vejo que são pontos de grande impacto, agora um pouco mais tecnológicos, e que muitos deles também não têm solução ainda, que nós temos que trabalhar. Por isso que é muito legal essa nossa conversa. A gente não está dando o bolinho prontinho para vocês, né? Estamos aí mostrando alguns ingredientes, outros ainda faltando, e todo mundo pode contribuir. Bom, quando a gente vê dentro da lei como que são as sanções administrativas, como que é o dimensionamento das sanções administrativas que a NPD vai tomar, nós temos 11 critérios, né? Então, tem critérios bem subjetivos, como boa-fé, cooperação, pronta adoção de medidas corretivas, e temos aqui na nossa área mais técnica, né, alguns pontos mais específicos, né? Então, implementar mecanismos e procedimentos capazes de minimizar o dano, a adoção de políticas de boas práticas e governança, né? Então, aí, ó, já são questões mais técnicas, tanto das nossas ferramentas, e equipamentos e software, quanto também de processos, né? Então, o que a gente precisa? Nós precisamos ter controles tecnológicos, planos, né, eficazes e testados para dar essas respostas a incidentes também, para que a gente tenha uma resposta rápida. E aqui que fica a questão, né? Adoção de boas práticas e governança. Mas quais são as boas práticas, né? Nós temos boas práticas no mundo? Um monte, né? Mas aí eu vou falar, bom, se eu sou a autoridade e estou falando em boa prática, o que eu vou pensar? Um banco segue boas práticas? Segue. Então, estamos aí, desculpa, gente, as questões caseiras aqui. Então, não dá para falar, então está aí. O banco tem controles, então aí a boa prática, o banco, elas existem. Não é um negócio impossível. O banco não faz? Então, por que a gente também não faz? Se o banco faz, o hospital também tem que fazer. Então, as boas práticas até existem, mas veja, está meio distante da nossa realidade. Então, é isso que a gente precisa trabalhar agora também, na definição de quais são essas boas práticas, né? A gente precisa criar uma referência realista. Imagina qual é a boa prática de segurança da informação para aquele laboratório que eu falei, que tem 10 pessoas trabalhando, o pai, a mãe e 2 filhos, né? Precisa, né? Ele vai ter que conviver com isso de alguma forma. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, é uma entidade muito nova, gente, né? Não tem um ano, foi criado no final do ano passado, e nesse tempo tem trabalhado ativamente. A gente está muito feliz aí já com os progressos que a autoridade tem feito, né, com uma visão, em princípio, uma visão educativa, uma visão técnica, já publicou uma série de documentos e orientações, e está aí em consulta pública com o que vai ser o regulamento de fiscalização, que ali ela deve definir como que ela vai aplicar as sanções administrativas. Só lembrando, sanção administrativa é uma parte da questão, é uma parte do prejuízo. Lembrando que também os titulares podem recorrer ao judiciário por perdas e danos morais, etc., né? Mas uma coisa pode demorar muitos anos, a sanção administrativa não. A autoridade ela definiu e aplicou a sanção administrativa,
você paga, se não pagar, dívida ativa da União, ou seja, é muito problemático para a instituição, né? Nós tivemos aí no mês passado, né, audiência pública sobre essa norma, nós participamos também, aí apresentando um pouco da visão da saúde, né, em nome da sociedade. E vou terminar aqui com alguns desafios. Terminar não está acabando ainda, só um pouquinho, né? Primeiro, questão do direito de esquecimento, né? E aí, pergunta para os universitários, para os desenvolvedores de sistemas e para os técnicos, né? Bom, isso é um direito, então, do paciente. A gente sabe que o direito ao esquecimento ele é implementado se não tiver nenhuma outra exigência regulatória, né? E no nosso setor, a gente sabe que isso são 20 anos, alguns tipos de documentos, 5 anos, no caso de laboratórios, mas nos casos dos hospitais, clínicas, 20 anos, né? E depois disso? A gente tem que apagar? E se ele entrar agora e pedir para apagar agora? Fez a consulta e fala, olha, já quero meu direito ao esquecimento. Claro, o doutor vai falar, olha, eu tenho que guardar por 20 anos. Daí ele fala o seguinte, mas depois apague então, tá? Daí eu vou falar, Jades, então monta um módulozinho ali no ESUS-AB que vai registrar a solicitação de esquecimento dessa pessoa. Você vai guardar isso por 20 anos. Se esse registro, se não tiver mais nenhuma alteração nesses registros durante esse tempo, porque são 20 anos depois da última consulta, você apaga, tá? Feito. Isso vai entrar na sua linha de desenvolvimento. Eu diria o seguinte, a lei já está vigendo, então, isso já está implementado, né, Jades? Veja, uma questão muito complicada, gente, sem falar nos backups, né? Eu vou falar o seguinte, então, também. Pegue todos os backups, se eu pedir o esquecimento depois de 20 anos, você apaga da base quente, recupera todos os seus backups e sai apagando dos backups também. Faz restore, apaga e faz o backup de novo. Beleza? Combinados? Isto, teoricamente, pode ser o entendimento de um juiz. Então, nós nos preocupamos um pouco que um juiz ache que isso seja razoável de ser feito. Você quer que seja possível, né? Porque acho que nem possível é. Um outro ponto é a profundidade dos direitos dos titulares. Eu falo isso com muita delicadeza, né? Porque a lei traz o direito do titular, mas vamos ver esse cenário hipotético, então. O paciente, então, ele pode restringir o acesso aos seus dados por uma instituição. Então, ele chega no laboratório e vai falar o seguinte, olha, esse dado pode ser visto pelo hospital A, mas não pelo hospital B. Então, o sistema de laboratório vai ter que controlar com quem que ele compartilha essa informação. Ele pode fazer isso. Agora, a gente entrou dentro de um hospital. O paciente está no pronto-socorro. Ele pode chegar e falar, olha, eu quero que minha informação só fique no pronto-socorro. Não quero que a equipe de internação veja esta informação. Então, a gente está separando um departamento dentro do hospital. Ele pode dizer que ele não quer que as informações de uma especialidade, por exemplo, psiquiátrica, seja visto por outros profissionais de outras especialidades. Ele pode definir um profissional específico que ele não queira que veja o seu prontuário. Então, ele entrou numa UBS, a tia dele trabalha nessa UBS, e ele chega já dizendo o seguinte, eu não quero que minha tia veja o meu prontuário. Ele pode especificar um período? Todo mundo pode ver meu prontuário durante 2 meses. Depois disso, corta, hein? Ou para um propósito específico. Está entrando numa cirurgia e fala, olha, vocês podem ver meu prontuário só para essa cirurgia, hein? Porque aqui eu já fiz mais um monte de procedimentos, aquilo é outra coisa, só para este propósito. Então, quando a gente lê a lei, né, a gente olha e fala, bom, parece, né, que os titulares têm esses direitos. Agora, como que nós implementamos esses direitos? E, obviamente, os sistemas computacionais informatizados
é quem vai ter que implementar isso, né? E aí que eu estou falando daqueles grupos, lembra? Perfis, uma coisa muito prática que a gente está discutindo. Será que a gente tem que obrigar que um sistema de prontuário eletrônico, por exemplo, defina o que é a equipe assistencial? Equipe assistencial são aqueles profissionais que estão na assistência daquele paciente. E que muda, roda. Então, o paciente está internado na ala A do 5º andar. Lá tem um posto de enfermagem. Então, todos os profissionais que estão ali neste atendimento vão poder acessar o prontuário. O mesmo profissional, mesmo enfermeiro, que estava no 5º andar, ala A, passou para o 4º andar, ala B, então ele não pode mais acessar o prontuário daqueles quartos do ala A do 5º andar. Computacionalmente dá para fazer isso? Dá para fazer isso. É razoável? Até parece que é razoável, mas veja, é isso que a gente precisa definir. Será que isso é o mais importante? Porque, claro, quando a gente começar a falar tem um monte de coisa para ser desenvolvida, a gente vai entrar na fila de desenvolvimento. O que é mais importante para ser desenvolvido nesse momento com relação à privacidade e à segurança? Então, isso aqui, olha, eu já estou já concebendo e tendo como premissa que o software já é um software que cumpre todos os requisitos da SBIS, que já estão lá publicados no manual. Isso aqui a gente está falando de coisas adicionais, né? Então, o software já tem controle de acesso, já tem perfis, a gente está agora falando de outras coisas. Puxa, daí você vai chegar ao seguinte, para definir esse perfil aqui que é ataque, putz, olha a complexidade, eu preciso saber, criar um outro grupo, e aí isso depende da escala, porque o plantonista, quando estiver naquele andar, atendendo aquele paciente, ele está nesse grupo, no dia seguinte ele tem que sair desse grupo e ir para outro grupo. Veja que coisa dinâmica. Complicado, né, gente? Mas acho que é isso que a gente tem que pensar e definir um pouco. Essa é a nossa realidade. Nesse momento, eu diria, a gente tem um momento de grande risco, né? Porque um juiz pode entender que esse é um direito do paciente. Uma outra preocupação que eu tenho é que os vazamentos poderão ser objeto... Poderão? Não, serão. A lei está assim, mas a gente já vê que o entendimento é que deve existir uma conciliação direta entre o controlador e o titular. E que o processo só vai para a ANPD caso não haja este acordo. Então, significa que as nossas instituições têm que estar preparadas para acolher esta solicitação. Se você não acolher essa situação, então, aí o titular escala isso para a ANPD e você já escala e entra lá na ANPD com pontinho negativo, né? Porque lembra os critérios? Um dos critérios é a colaboração do infrator. Nesse caso, a gente está considerando que o hospital, a UBS, é a infratora, né? Então, não colaborou. O titular tentou entrar em contato, pediu informações, não recebeu, já não está colaborando. Então, veja, já ali dentro do critério, já entra um critério mais exigente. Explicar e implementar a revisão de decisões baseadas em processamento automatizado. Isso está na lei, né? E na tramitação da lei, muito se tentou tirar esse tópico. E por uma razão simples, né? Veja, então o titular ele tem que saber como que o dado dele é processado, principalmente em decisões automatizadas. O que é uma decisão automatizada no nosso mundo, né? Fizemos uma classificação desse sujeito e o nosso sistema de inteligência artificial, etc., classificou esse sujeito como possível cardíaco. Então, quando ele chega e fala, olha, então, o cidadão, você não quer entrar num plano aqui preventivo porque, olha, você é um possível cardíaco. Por quê? Eu não sou cardíaco, não. Não, mas olha, o seu computador está falando que você... O computador, por quê? Como? Me explica. Me explica, entramos aqui. Ele pode tirar a LGPD do bolso e falar, eu tenho direito a saber porque o computador está falando que eu sou um possível cardíaco. Então, nós vamos ter que explicar. Imagina que a gente use, então, um algoritmo de árvores de decisão. Dá para explicar, eu acho que o cidadão vai entender. Olha, daí a gente vai pegar lá o algoritmo e ver o seguinte. Olha, o algoritmo está dizendo o seguinte, homens, o senhor é homem, então já está aqui. Acima de 40 anos, você tem mais de 40 anos, está aqui. Morador da Zona Oeste, o senhor é morador da Zona Oeste, está aqui.
É possível cardíaco, ele vai estar, tá bom, eu entendi. Pode concordar ou não concordar, nós explicamos. Mas agora, e cada vez mais, eu vou dar o seguinte desafio para vocês. Olha, então agora nós usamos uma rede neural. A rede neural, ela tem 4 camadas e 20 neurônios, né? E você explica para o seu paciente que esta rede neural está dizendo que ele é um possível cardíaco. E você vai ter que explicar o seguinte ainda, que a rede é isso, não sei exatamente como que você vai, se ele vai entender o que é uma rede de 4 camadas e 20 neurônios, e que foi treinada com dados da população de Tóquio, né? Dados que eram um banco de dados que a gente recebeu de 2010 a 2020, um banco de dados poderoso, nós treinamos a rede com essa base de dados, de 2020 até 2021, nós colocamos nessa rede dados aqui da nossa cidade, né? E a rede está aprendendo, e a rede diz que você é um possível cardíaco. E ele vai poder contestar isso, né? Muito complicado, eu não sei, né? A gente, então, é uma responsabilidade de quem faz os algoritmos agora ter que escrever e dar uma forma com que seja possível uma explicação de como este processamento está acontecendo, ok? Principalmente para a inteligência artificial. Um outro ponto fantástico que a gente vai trabalhar agora, e que esse dá para ser implementado, a questão de anonimização, né? Que a anonimização ela é uma ferramenta importantíssima que pode ser realizada por solicitação do titular ou para substituir a deleção de dados. Então, estou falando, a gente não deve apagar dados de saúde. Então, em um determinado momento, se aquele paciente que pediu o direito ao esquecimento, passaram esses 20 anos, a gente vai deletar? Em vez de deletar, vamos anonimizar. Por 2 motivos. Primeiro, para não corromper a nossa base de dados, porque imagina você deletar um dado de identidade da base de dados, quantos relacionamentos não tem nisso? Você já vai dar tela azul em algum momento, o cara está navegando, vai dar pau. Por quê? Porque a gente deletou um registro, né? E foram lá chaves, né, de indexação da base, vai virar um problema. Então, a gente anonimiza, né? E também anonimizar para não perder o conteúdo clínico dessa informação, que é muito importante. Mas a dúvida é, o que é necessário e suficiente para uma anonimização? A lei diz o seguinte, de forma com que não seja possível uma identificação futura desse dado. Então, eu vou dizer o seguinte, bom, olha, se eu tenho aqui uma carta, né, que tem aqui um nome, endereço, eu apago o endereço, tudo bem, só ficou o CEP. Aqui tem um monte de prédios aqui, um monte de casas, esse CEP está tranquilo. Agora, se só tiver um prédio, ou for aquele CEP que é prédio único, é o caso do meu prédio. Nós temos aqui CEP 905. 905 é o meu prédio. Então aí já começa a complicar, né? E o que está falando esses dados? A gente tem dados de raça aqui. Então, está falando aqui que é um japonês com italiano. Então já, vai, né? Está falando aqui que é engenheiro. Né? Então aí vai chegar na minha identidade. Sem falar que se eu tiver o Google, se eu tiver dentro do Google, duvido que o Google não consiga indexar, porque ele sabe onde que eu estive, quando que eu estive, e se tinha alguém do meu lado, porque ele vai conseguir. Aí é muito difícil. Então, quando a lei diz que seja impossível ou que não seja possível a reindexação, isso depende de um contexto. O contexto que está essa informação. E a lei não estabelece esse contexto. Então, nós temos que fazer isso para dar tranquilidade jurídica para falar, olha, o CEP pode deixar, tira nome, CPF, Cartão Nacional de Saúde, que está anonimizado. A gente precisa ter, ou nessa situação precisa tirar isso, naquela situação precisa tirar mais coisa, né? E gerenciar e implementar o consentimento e suas alterações interinstituições. Aí também outra questão de RMBS, né, que a gente quer compartilhar. Chegamos lá naquele laboratório, e o laboratório gerou aquele dado, aquele laudo. Daí, meu relacionamento é com o laboratório, não é? Mas ele compartilhou com o médico, que compartilhou com o hospital, que compartilhou com o plano de saúde, com o fabricante, etc. Daí eu chego no laboratório e falo, olha, mudei meu consentimento, eu não quero mais que você compartilhe com esse médico.
que o laboratório faz? Ele fala, liga para o médico, falando, olha, aquele paciente, o doutor José, não quer mais que a informação dele seja compartilhada, tá bom? Até logo. Daí o médico liga para o hospital liga para o plano de saúde. Não dá. Né? Não sabemos como resolver essas questões. Né? E aí a gente vai discutir um pouco de base legal, né? Se é tutela da saúde, não é tutela da saúde, e o que é que o paciente pode consentir e desconsentir, digamos assim. Né? Quando a gente tem, né, um núcleo pequenininho, dá. Agora, veja, no nosso compartilhado, o negócio foi para a RNDS, da RNDS foi, Deus sabe onde, vai ter botão, o ESUS-AB está com um botão que recebe dado da RNDS. E aí, gente? Complicadíssimo. Mas tá bom, eu não sou aqui o cavaleiro do apocalipse. Mas acho que essa é a última tela que a gente vai falar, também que, está vendo, é o texto da lei aqui, que a lei também dá como direito do titular a portabilidade de dados a outro fornecedor. Né? Então, se eu tenho aqui, entrei na unidade básica de saúde, né, eu saio da unidade e falo, agora eu quero os meus dados, por favor, que eu vou levar para outra clínica. Né? E tudo bem, e tem que funcionar na outra clínica. Aqui tem até um outro pedaço que eu nem pus aqui, é porque o serviço tem que ser possível ter continuidade. PDF está servindo? Está valendo PDF ou não? A gente precisa definir. E o cidadão pode pedir os dados em formato impresso ou eletrônico, a depender do critério do titular. E se for eletrônico, de forma segura e idônea. Então, também a gente precisa entender o que é esse seguro e o que é esse idôneo. Claro que se vier do ESUS-AB, a gente vai achar que está bem seguro, né? E bem idôneo, porque a gente conhece. Mas veja, a gente precisa ter essas definições. E, né, por baixo de tudo isso está o Privacy by Design, eu coloquei aqui meio afastado, só para a gente lembrar, que isso é muito importante na tecnologia, importante em tudo, né? Eu vou criar um produto novo, um serviço novo. O serviço tem que ser concebido com Privacy by Design. E aqui também, quando a gente vai construir um software novo, idem, ou seja, quando a gente está construindo software, eu já tenho que pensar em todas essas questões. E se eu penso isso na concepção, é muito mais fácil do que eu ter que arrumar depois. O Jats tem que arrumar agora, coitado. É trabalho, problema, que mexer em identificação do usuário e criar esses perfis é muito complicado depois que a coisa já está montada. Então, é bom que já no começo a gente já monte, né, o sistema de forma flexível para atender todos esses requisitos de segurança e transparência que a gente viu. Fechando, gente, o que eu acredito é o seguinte, né? A gente está falando de LGPD, a gente está falando de gestão de dados, né? Conhecer mais as nossas informações, né? Ter maior domínio sobre os nossos próprios dados, e isso é muito bom, é muito legal, e acho que a gente tem um ativo importantíssimo que muitas vezes a gente não dá conta. A LGPD está forçando com que a gente coloque isso no papel, entenda por que a gente está coletando esses dados, etc. E também a gente sempre falou, o dado é do paciente, a gente sempre falou isso, né? Mas agora tem a LGPD impregnando isso na cabeça dos pacientes e dos titulares, falando, o dado é seu, o dado é seu, o dado é seu. Então, cada vez mais, a gente vai ter um paciente potencializado, capaz de exercer os seus direitos nesse sentido. Fecho, então, já convidando todos vocês para o QBIS 2021, e vai ser o super congresso, vai ser o congresso da SBIS, junto com o congresso da ABTMS, não é junto, ou mesmo um congresso unificado, junto com um evento do Fórum da RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Né? Então, está sendo uma loucura, mas do dia 22 ao dia 26, vamos ter uma semana falando muito de saúde digital, com submissão de trabalhos. Então, esquentem os motores, daqui a pouco abre a submissão oficial, né? E vai ser um pouquinho diferente do que o QBIS é, né? QBIS a gente tem os artigos, aqui a gente vai trabalhar com short papers, resumos estendidos, até 4 páginas. Né? Tá meio em cima da hora, mas 4 páginas dá para escrever, gente. Né? Então, acho que vai ser muito legal, contamos com a participação aí,
daqueles que querem aprender, daqueles que querem ensinar por meio das pesquisas. Tenho certeza que Brit vai estar aí intensivamente participando aí com as demonstrações, né, e as evoluções de todo esse trabalho da LGPD. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Kia. Excelente, excelente palestra. Eu vou começar de trás para frente aqui. A gente ficou muito feliz. Eu e a Emília, a gente está aqui na mesma sala, né, conduzindo o evento, e a gente vibrou aqui com essa notícia que tu deu aí desse evento, tá? A gente já está pensando aqui o que a gente vai colocar. Com certeza o Brit vai participar, vai tentar contribuir com artigos também. E a gente ficou bem feliz aí com essa notícia. Kia, até então, eu ia dormir pensando em LGPD. Depois da tua fala, eu vou perder o sono, porque tu colocou algumas coisinhas aí que nos deixam preocupados. É claro que vai trazer muito, muito trabalho, né? Isso a gente não tem medo de trabalho, mas tem algumas coisas que são bem delicadas, né? E eu vejo, assim, de fato, que deixa a gente numa situação assim, nossa, como é que vai ser, né? Como é que vai ser daqui para frente? Eu não é propaganda, não estou ganhando nada, mas assim, nós temos esse livro, inclusive tem um artigo aqui do Kia, um capítulo muito bom esse capítulo, e ali mesmo já traz algumas reflexões, né? E assim, vai vir bastante coisa aí pela frente, né, Kia? Eu acho que está só começando a LGPD no Brasil, né? E Kia, nós temos aqui algumas perguntas, tá? Eu vou trazer essas perguntas para ti aqui, falando, né, aqui para ti. Ô, Jades, mas só para, antes de você começar, você já falou essa questão até de perder o sono, né? Mas eu sou muito realista dentro desse escopo, porque a gente tem escutado muito um terror, né? Que acontece pela LGPD. Eu não acho que seja esse fim de mundo também, né? Acho que, claro, tem bastante coisa a ser feita, acho que a gente está atrasado. Então, eu não quero dizer isso para que a gente para que nós não nos movimentemos, não é isso. Mas todo aquele discurso introdutório, ele serve justamente para falar o seguinte, olha, não é fácil, né? Mas, claro, quem mostrar que está fazendo e que está procurando, eu acho que vai ser bem acolhido pelo judiciário e pela autoridade. E conta com o nosso apoio para fazer a defesa, né? Quem está trabalhando, quem está fazendo treinamentos internos, quem começou a mexer no software, né? Eu consigo ajudar a dizer, gente, é muito... A NPD, pega leve, porque, olha, é duro, exato. Quem não estiver fazendo nada, I'm sorry, né? Pô, treinamento, todo mundo pode fazer treinamento, gente. A gente não consegue ter uma versão do software no dia seguinte com tudo isso. Agora, treinar a equipe, fazer tudo documentado, as políticas, né? Isso dá para fazer. Então, isso é injustificável não ter. Agora, a gente ter um software que não faz tudo aquilo também, eu acho que é plenamente justificável, né? Então, não acho que é perder o sono, mas é trabalhar intensivamente dentro de um plano, né? A NPD, nós temos um plano, um cronograma, estamos trabalhando, estamos progredindo, né? Minha proposição, inclusive, para a NPD é que a gente tivesse níveis de maturidade, né? Vamos aqui no primeiro ano, a gente faz isso, no segundo, dá mais uma apertadinha, no terceiro mais, né? Para que a gente consiga trazer o mercado inteiro para a conformidade. Ótimo, boa reflexão, Kia. E assim, a gente fica feliz porque nós estamos há um ano já, né, trabalhando intensamente nisso. E, inclusive, nos nossos contratos, isso já está como meta, né? A LGPD já é meta dos nossos contratos. Então, assim, é bom, ficamos felizes de que estamos no caminho certo, né? Estamos estudando e assim, queremos também contribuir com outros órgãos, enfim, e aprender juntos, né? Mas que me permita, eu vou para as perguntas. Eu separei aqui as perguntas por pessoas, né? Independente da ordem que foram colocadas. Eu vou começar com uma pergunta da Gisela, que eu
não ouso falar o sobrenome dela aqui, mas é sobre consentimento e compartilhamento. Ela coloca o seguinte: considerando o artigo 7º, parágrafo 5º, em que o compartilhamento de dados pessoais com terceiros demanda consentimento específico do titular de dados, como vocês estão trabalhando essa questão, ao compartilhar dados pessoais sensíveis com tantas outras empresas e corporações? Como vocês estão trabalhando, é você isso daí, viu, Jades? Você que pode responder. Mas, olha, é muito legal, né, que como vocês têm uma experiência grande também, é tudo, nós estamos construindo, na verdade, o entendimento, né? E quando eu digo até, assim, eu tinha o propósito e a intenção de já ter publicado aquelas boas práticas para a saúde. Isso ainda não aconteceu. Então, Mili, se tiver afim, a gente regaça as mangas e colocamos no papel. A gente precisa pôr no papel, né, critérios um pouco mais objetivos, né, para que a gente tenha isso. Claro que para um laboratório talvez seja um pouco diferente para um hospital, a gente tem que talvez ter essa dimensão que a ANPD ainda não nos deu, essa dimensão de tamanho, né? Ela já falou que o tamanho da instituição vai importar, mas ela não definiu qual é esse tamanho, né? Então, nessa questão do compartilhamento, né? Deixa eu até ver aqui de novo, desculpa. Tem mais de uma. Blockchain? Não. Consentimento específico. Eu acho que aí a gente tem o primeiro entendimento do que é tutela da saúde, né? Eu não acredito que a gente consiga, né, ter esse fluxo que é necessário na área da saúde, mantendo um consentimento explícito. Então, esta é minha opinião pessoal. E é isso que eu defenderia. Que a tutela da saúde, ela realmente se aplica desta forma compartilhada. Então, a questão a gente muda delicadamente um conceito de consentimento para informação. Então, acho que o paciente ele precisa estar informado, o que não significa que ele precise consentir. Um paciente informado, ele pode também se rejeitar o serviço, ou se abster não, é ser contrário. E se ele é contrário àquele processamento, o serviço pode não ser entregue. Então, ele precisa estar informado. Agora, não necessariamente consentir, né? Então, para mim, sim, isto é tutela da saúde, e a gente precisa definir, então, a extensão da tutela de saúde, que vai chegar a esses outros elementos da cadeia da saúde. Por outro lado, se nós não tivermos documentado o fluxo dessas informações na cadeia, fica difícil. Então, de antemão, obviamente, eu preciso saber qual que é esse fluxo, informar ao paciente que esse fluxo existe. Então, obviamente, o ESUS-AB, ele precisa informar que esse dado pode subir para a RNDS, e que da RNDS ele pode ainda ir para outros lugares, né? E o paciente vai lá e fala, não, eu não quero que meu dado vá para a RNDS. Então, procure, não dá para te atender, você toma uma decisão, né? Como na própria saúde suplementar, a gente tem um capítulo específico falando especificamente dos dados para faturamento. Se ele não quer compartilhar o dado com a operadora, não dá para prestar o serviço. Então, paga. Se você me pagar, você faz aqui o procedimento, eu te entrego na sua mão, você leva para quem você quiser, sei lá, né? Então, agora, obviamente, enquanto a gente não tem essa definição exatamente da tutela e da cadeia, tem um risco, né? Esse risco de entendimento. Agora, na prática, é impossível, né, que a gente tenha que colher esse consentimento, porque colhendo o consentimento, o paciente tem o direito de revogar o consentimento. Como eu não vejo possível hoje um instrumento de revogação, acho que a gente não consegue sequer implementar colher o consentimento. Pode ser um pouco irresponsável, eu diria. Irresponsável não, inconsequente. Sai colhendo consentimento, a gente coloca como legítimo interesse. Claro que o paciente vai consentir,
pega lá mais uma assinatura dele. Está fácil pegar. Agora, se ele consentiu, ele pode desconsentir. Então, acho que tem que ser muito ponderado a coleta do consentimento. Agora, veja, quando a gente está na cadeia de saúde, hein? Ah, mas eu pego esses dados e vou fazer alguma outra coisa com ele. Pesquisa é diferente, e aí na universidade, acho que a gente já tem todos os protocolos para pesquisa clínica, aprovação dentro das comissões de ética. Nos dá uma segurança fantástica, fantástica. Então, até de vez em quando o pessoal, eu falo, gente, né, por que vocês estão preocupados se isso já existe? Porque em muitos outros setores não existe. Então, ou seja, a gente, nesse sentido, nós estamos muito à frente de qualquer outro segmento, porque minimamente a gente tem uma comissão de ética, né? Então a gente compartilha, a comissão de ética viu, ela sabe qual conjunto de dados que eu ia colher, era esses aqui, isso se apresentou para a comissão, provavelmente ela avaliou isso, né? Então está colhendo os dados suficientes para pesquisa, suficientes e necessários? Se a comissão aprovou, sim. Pode ser que alguns daqueles dados você jogue fora, porque não se mostraram preponderantes. Mas tudo bem, a comissão aprovou, gente, né? Então, assim, pesquisa, para mim, acho super tranquilo esse processo que a gente já tem. Agora, na assistência em si, essa é minha visão particular, porque senão eu diria que é o caos. Perfeito, Kia. Vou para a próxima pergunta, senão a gente vai ficar muito tempo discutindo também. Eu falo pouco, né? Não, mas está ótimo, super bem explicado, assim. Estou um pouco preocupado com o tempo, porque tem outras perguntas, mas fique à vontade para responder dessa maneira. Aqui é sobre o uso de blockchain e eliminação dos dados. Também é da Gisela. Para quais finalidades vocês utilizam blockchain? Daí, se vocês tem que, por exemplo, o Laboratório Bridge aqui não utiliza, não sei se isso pode ser de uma forma mais genérica. Eu soube que essa tecnologia não está sendo recomendada para a maioria dos usos de dados pessoais, uma vez que não é possível praticar a autodeterminação informativa, pois não é possível a eliminação dos dados a partir da solicitação do titular. Tá. A minha visão de blockchain é assim, blockchain é um livro de log, né? Ele não necessariamente é o repositório de dados. Então, o dado clínico não deveria estar no blockchain, né? Mas o blockchain ele deveria ser o registro de quando o dado entrou, quando o dado saiu, etc. A proteção em si do dado pode ser feita por outros mecanismos tecnológicos, inclusive com uma chave. Esta chave, sim, pode estar dentro do blockchain, né? Então, essa é a minha visão de uso de blockchain, né? Eu acho que o blockchain ele tem vários usos. Seria interessante na saúde, mas eu acho que ainda ele é um pouco complexo, né? Porque ele tem duas premissas básicas que muitas vezes a gente não vê o encaixe perfeito na área de saúde. Duas premissas, não. Acho que a principal característica do blockchain é ele permitir fazer transações anonimizadas, por exemplo, né? Que não é o nosso caso na saúde. Então eu quero fazer transação que tenha o registro de transação, mas a identidade ela está anonimizada. Na saúde, não. A gente precisa saber exatamente quem fez, para quem fez. Claro que não significa que isso vai estar público. Não é isso, né? Mas eu preciso saber exatamente quem fez, quando fez, né? Ou seja, então eu não preciso desta ferramenta para isso, o do blockchain. Agora, ele tem uma questão distribuída, de gestão distribuída do controle das transações, que acho que a gente tem um pouco de dificuldade ainda de entender como isso se aplicaria dentro da área de saúde. Se eu vou ter um blockchain com um nó único de processamento dos registros, eu não preciso ter um blockchain, né? Blockchain, ele tem uma arquitetura legal quando eu falo o seguinte, eu tenho vários nós, todos eles têm esses registros desses livros, né, que controlam as transações, e se um nó cair, o outro também pode dar provas daquela transação, que aquela transação existiu, né? E eu posso ter uma competição de processamento entre todos esses nós. Eu não vejo hoje exatamente como aplicar isso, né? O ARNDS usa blockchain,
E uma das questões que eu coloquei, inclusive, para o Ministério é, ok, mas não pode ser uma blockchain só de governo, porque também, senão, não dá transparência. Então, a gente tem que pôr nós dentro da iniciativa privada também. E quando a gente colocar os nós na iniciativa privada, a gente tem que ver quem vai pagar por isso, porque também não é barato. Acho muito complicado só essa questão, né, de aplicar o blockchain hoje na saúde para fazer todos esses controles. Vão me bater daqui a pouco. Estou falando que o blockchain não é legal. Se a gente for pensar em smart contracts, né, puxa, já vou receber um contrato já todo codificado, o blockchain é fantástico para isso. Ainda não é o nosso caso da saúde. Geralmente fala, vou já receber um prontuário eletrônico, que os campos já estão todos codificados e dependendo da minha entrada, ele já vai seguir fluxos diferenciados, talvez um dia. Ótimo, Kia. Bem, aí, Gisela, a gente agradece também a participação com outros comentários que você fez aqui. Eu vou deixar uma outra pergunta para fazer junto com a do Luiz Búrigo, tá? Que eu acho que é complementar. Bem, Kia, o Luiz Búrigo aqui, ele fala sobre transferência internacional de dados, né? Então, a pergunta é, dada a atual aderência das empresas na utilização de serviços de banco de dados em nuvem, e tendo em vista que os servidores ficam em países estrangeiros, podemos dizer que estamos realizando uma transação internacional de dados. Como garantimos os direitos fundamentais do titular de dados, sendo que a ANPD ainda não possui uma decisão de adequação em relação aos países que fornecem o serviço de banco de dados em nuvem? Acho que aí, é claro, a gente tem ainda uma série de pontos não explícitos e claros, né? Por isso que eu também acho, não é porque também saiu a lei que a gente sai mudando tudo, acho que tem que ir devagar com o andor, né? Mas isso nos traz já uma questão de entender e termos um pouquinho mais de qualificação onde é que nós estamos colocando este dado, né? No caso de uma nuvem, então, esse provedor ele está sendo um operador dentro da nossa estrutura, né? Então, na verdade, eu não estou compartilhando essa informação com outro controlador, e aí a gente tem condições mais específicas, né? Quando eu compartilho este dado com outro controlador. No caso do operador, ele está agindo sob nossa custódia, né? Nós somos os responsáveis por isso, né? Então, obviamente, se espera, né, honrar, da mesma forma que a GDPR, né, países que possuem regulamentações compatíveis, que seja possível usar serviços de empresas que também estão sob leis semelhantes, né? Estados Unidos é ainda uma grande incógnita, né? Então, quando a gente está falando de Europa, GDPR e LGPD, acho que a gente está num nível de equivalência bastante interessante. Estados Unidos não tem exatamente este mesmo conceito, né? Mas, assim, eu não sou extremista nesse sentido. Eu acho que aí nos dá aquela responsabilidade, eu diria, você colocaria seus dados ali, né? E se tivesse um problema, você teria suporte deste fornecedor e do governo deste fornecedor em fornecer as informações, né? Se você achar que está razoável isso, acho que tudo bem, neste momento, enquanto a gente não tem uma regra explícita. Agora, você vai falar, olha, eu estou colocando aqui num país tremequeco, que você não sabe como é que funciona o governo, você não tem bem certeza de como são as leis. Então, eu diria, pense duas vezes, porque talvez você precise dessa cooperação internacional. Uma outra preocupação, quando a gente fala no armazenamento fora do país, é a autonomia que aquele governo tem em cima daqueles dados. Então, uma coisa é você pensando como controlador, que você vai ter que justificar, né? E caso tenha um vazamento, se precisar, né, de logs e algumas outras coisas que podem ter leis específicas que regem isso naquele provedor, naquele país. Agora, será que aquele governo, aquele país também tem direito de acesso ao dado? Independentemente da vontade do titular ou da sua vontade do controlador, né? Essa é uma outra questão, que é uma questão, então, de soberania nacional e preocupação.
Pô, a gente coloca todos os nossos dados num país e naquele país, se o governo pedir, aquele provedor, que é um provedor, uma empresa, tem que entregar todos os dados. Pô, se der para fazer isso, está ruim, né? Então, veja que é uma segunda preocupação, né, dentro dessa questão da regulamentação internacional de dados. Se você puder criptografar, colocar uma mega criptografia, ainda que ele receba essas informações, ele não vai poder ler e ter acesso à informação em claro. É uma proteção adicional que a gente pode ter. Mas veja que então aí é um controle de onde você coloca e quais são os seus controles tecnológicos, inclusive, para proteger esta informação, para você ter mais tranquilidade ou menos tranquilidade nesse sentido. Obrigado, Kia. O Luiz Burgo fez um comentário ali, que é o caso dos Estados Unidos, né? Nessa um processo da corte irlandesa derrubou o Privacy Shield. Então, é isso. O Luiz Burgo ainda coloca outra pergunta aqui, que é sobre legítimo interesse. Há contexto para a aplicação da base legal do legítimo interesse dentro das atividades de tratamento de dados na área da saúde? E a Gisele complementa a pergunta dele e fala que assim, o problema é que é legítimo interesse não pode ser aplicado para dados de crianças e adolescentes. Como fazer com atendimentos a este público? Então, são duas perguntas. Então, no nosso caso de saúde, é o que eu digo, eu diria que nós devemos fugir do legítimo interesse, né? Que o legítimo interesse nos traz a necessidade de implementação de uma série de outros controles. E aí é muito difícil mesmo, né? Então, legítimo interesse é mais fácil justificar, né? Porque a gente pode tudo com consentimento, né? Por outro lado, nos dá toda essa questão da gestão do consentimento. Então, mesmo na questão de crianças e adolescentes, que ainda tem requisitos mais fortes ainda de controle e consentimento dos pais, etc., né? Eu acredito que a gente tem que justificar na tutela de saúde mesmo, que eu acho que não deixa de ser verdade, a não ser que a gente esteja fazendo alguma outra coisa diferente, né? A criança está aqui para ser atendida. O que a gente vai fazer? Atender ela clinicamente, né? Tem pai, não tem pai, o pai está aqui, se o pai não está aqui, quem que é o responsável, etc. Então, tem um contexto para fazer isso, né? E toda a parte de comunicação, limitação dos dados, isso já está tudo bem definido. Mas é um atendimento clínico. Agora, você quer pegar os dados dessa criança para fazer outra coisa, né? Aí sim vai entrar num outro patamar, mas eu não vejo isso. Eu acho que a gente está bem protegido até na tutela da saúde nesse sentido. Certo. Aí a Daniele Ribeiro fala aqui de crianças e adolescentes, né? Só que é outra pergunta. Que é em relação a crianças e adolescentes, como está a reflexão sobre o direito a esquecimento se ocorrer por pedido dos pais? Esse ponto eu confesso que precisaria chamar os jurídicos, né? Eu não me aprofundei nessa questão. Mili? Então, né, gente, a questão do direito ao esquecimento em relação, até fazendo uma complementação antes, sobre a questão do legítimo interesse, né, para tratamento de dados sensíveis, o legítimo interesse, ele não consta ali como uma base legal, como o tratamento de um dado comum, digamos assim, né? O dado sensível, que é o nosso caso, que nós estamos vendo aqui, que são os dados relacionados à saúde, né? Nós temos ali na lei, no artigo 11, se vocês derem uma olhadinha, vai ter ali as hipóteses de tratamento, tá? Então, o legítimo interesse, ele se aplica, assim, como uma base legal, mas não relacionada ao tratamento de dados pessoais sensíveis. Agora, em relação ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, né, a gente tem que levar em consideração, é claro que é a minha visão, né, a gente tem que levar em consideração
duas coisas. Claro que precisa do consentimento do pai para o tratamento do dado, mas também levar em consideração que é a questão de saúde, né, da criança. Então, a gente não pode analisar um artigo da lei sem olhar junto o restante das coisas. Agora, se for pedido direito de esquecimento por parte dos pais em relação aos dados pessoais de crianças e adolescentes, o que eu assim, não há uma... Por isso mesmo que nós estamos fazendo essa revisão sistemática para ver como é que têm sido aplicados esses dispositivos nos diferentes, né, países que têm leis de proteção de dados, para que a gente possa justamente dar um parecer com base em evidência, mas o que eu posso dizer é que vai depender do caso, porque se o pai... Porque tem outras leis também, outros regulamentos ali que estão, como o próprio Kia mencionou antes, né? Precisa estar aqueles dados por 20 anos ali do prontuário. Então, como é que eu vou pedir o esquecimento, mesmo que seja uma criança, um adolescente, e se ele for fazendo outros atendimentos, como é que vai ficar essa situação? Então, é algo que também a NPD não trouxe um balizamento para nós, mas a gente está aí buscando também na pesquisa, né, saber como é que está sendo implementado esse tipo de, como é que está esse entendimento. Só para conhecimento, por exemplo, de vocês, nós pesquisamos, por exemplo, no NHS, que é o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, né, lá eles têm a GDPR, que é uma lei muito semelhante à LGPD, inclusive foi usada como inspiração para nossa lei. Se vocês abrirem lá o NHS Digital, o site, vai aparecer cada caso e os direitos do titular. Aí vai aparecer um check em verde naquilo que pode ser feito. Bom, para o caso X, por exemplo, tratamentos relacionados ao câncer. Bom, não posso excluir esse dado, mas eu posso compartilhar todos os direitos do titular ali, devo informar para quem está sendo tratado, check com verde, mas não posso excluir, deve aparecer o xizinho em vermelho. Então, cada caso tem toda uma lista em ordem alfabética dizendo, elencando os direitos do titular e dizendo o que pode em cada caso ser feito ou não. Então, eu imagino que, claro, né, nós precisamos ainda amadurecer essa questão, mas talvez a gente tenha que pensar no caso a caso, né? Então, são dados de crianças e adolescentes, mas ainda tem que analisar que tipo de situação dessas crianças e desses adolescentes nós estamos tratando. Porque é uma lei geral de proteção de dados, né? Então, a gente tem que analisar em conjunto com outras leis. Desculpa, me estendi, vamos passar para as próximas. Obrigado, Mili. A gente está chegando ao final aqui, mas ainda dá tempo de fazer essas últimas perguntas. A Daniele Ribeiro ainda comenta o seguinte: sou pós-graduanda em enfermagem com pesquisa qualitativa. É possível se aproximar da área? Eu agora não sei em qual contexto que ela fez essa pergunta aqui. Tu lembra, Mili? Sou pós-graduando em quê? Enfermagem com pesquisa qualitativa. Com pesquisa qualitativa. É possível se aproximar da área? Sim. A questão da privacidade, ela abarca, né, como a gente falou, a informática em saúde é muito multidisciplinar. Eu falei lá muito, né, de pessoas da assistência e da tecnologia, e aí do direito, né, agora, né, muito específico, né, e precisa. E a gente precisa conhecer do direito, como as pessoas do direito precisam conhecer da assistência e de tecnologia, né? Então, e eu acho que a enfermagem, né, ela tem muito conhecimento da prática assistencial, né? O médico, de vez em quando, ele não está ali também, né, ali na beira do leito, digamos assim, né? E eu acho que isso é sensacional, né? Não é exatamente a questão, né, do tratamento de dados, mas eu acho que sou muito admirado pelo trabalho que a enfermagem faz e a visão que ela tem da assistência e a potencialidade dessas pessoas em trazerem a realidade para dentro do mundo de tecnologia, né? As melhores pessoas para até desenhar sistemas e implementar sistemas, eu acho que a enfermagem tem um papel importantíssimo, com muito sucesso.
Verdade, que a gente conhece bastante enfermeiro, né, que tem um papel fundamental aí. Então, a resposta para a Daniela é sim, né, venha para esse universo. Nós temos lá na SBIS, inclusive, um grupo de interesse específico de enfermagem. Sim, sim, Pode verdade. me escrever também, a gente encaminha. Isso mesmo. Bem, outra pergunta aqui da Maria Inês. A SBIS está, de alguma forma, trabalhando junto à CONEP para capacitar os membros dos comitês de ética? Eu sou membro do comitê de ética aqui na UFSC e fiquei bem preocupada com essa fala. Não estamos trabalhando com a CONEP. Podemos até, se você fomentar esse relacionamento, a gente pode, obviamente, né, nos aproximar da CONEP, sim, ou das CONEPs, né, também. Acho que pode ser interessante, sim. Legal, já fica aqui o evento trazendo uma ponte aí. A Maria Inês está dizendo aqui que acha que seria uma aproximação essencial, obrigado, e ela agradece A aqui gente a já teve alguns disponibilidade. trabalhos, por exemplo, com a EBSER, né? E ali até numa visão de LGPD, um relacionamento forte. Quando a gente vai estudar as bases legais, né? E dentro das bases legais a gente tem que fazer todo o relacionamento da legislação acessória, né? A CONEP tem ali já todo um arcabouço regulatório que nos ajuda nisso. Estou colhendo informação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho todas essas regulamentações, então nos ajuda muito, né? E agora, a gente tem que trazer isso para os advogados também, da ciência, né? Quando a gente faz a gente vai abrindo o leque, né? Por que eu faço? Por que eu faço? Por que eu faço? Tem um monte de leis, e são muito específicas, né? Vocês mesmos que já estão dentro do relacionamento com a CONEP, precisa nos ajudar a trazer toda essa regulamentação para nos embasar e justificar esse processamento de dados. Legal, Kia. A última pergunta é da Juliane, sobre tutela de saúde. Ela coloca aqui, essas reflexões sobre consentimento e tutela da saúde também se aplicariam ao setor farmacêutico, especialmente drogarias, farmácias e laboratórios farmacêuticos? Por exemplo, no caso do CPF das farmácias. Bom, eu tenho plena consciência de que o farmacêutico ele tem um papel assistencial, né? Nós precisamos ver se o farmacêutico está exercitando o seu papel assistencial. Então, para que nós estamos coletando aquele CPF? Para onde que vai o CPF? Plano de benefícios não é uma atividade assistencial, né? E, em geral, isso está muito ligado a plano de benefício, e por isso que traz uma grande preocupação, né? A gente está discutindo na SBIS agora, intensivamente, e tivemos, inclusive, o Jades, uma reunião, mas isso daí foi, acho que no começo do mês passado, junto com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Michael, a diretora do departamento lá do Michael, discutindo essa questão da prescrição eletrônica, né, de incorporar a prescrição, um modelo de prescrição eletrônica no ESUS-AB, e estamos muito fortes nisso, Jades. Acho que era até legal vocês participarem dessas nossas reuniões, que é o grupo de interesse de prescrição eletrônica, acontece toda quinta-feira de manhã. Tivemos a reunião hoje, e envolvimento com a farmácia popular, né? O Ministério tem um projeto prioritário, que é um projeto de informatização da farmácia popular, né, e que tem tudo a ver com você, e o Michael já falou o seguinte, não, quando o modelo estiver pronto, a gente incorpora isso na atenção primária. Então, é bom que você já esteja vendo o que vai sobrar para o seu colo. Mas, então, a gente está discutindo muito, quando a gente vê o processo de prescrição e dispensação e todos os campos, né, que tipo de informação que vai, o que a gente quer realmente que chegue uma prescrição, essa prescrição chegue o mais codificada possível, que permita uma dispensação eletrônica e uma continuidade desse cuidado, inclusive com outros serviços, como o serviço da própria gestão de administração dos medicamentos, saber que o medicamento está acabando, não está acabando, e a adesão ao tratamento, né? O paciente está realmente tomando esse medicamento na hora certa, né? E acho que a farmácia tem um papel assistencial muito importante dentro desse ciclo.
né? Agora, essa história de CPF, né, e a gente já viu sanções acontecendo a redes farmacêuticas por causa disso, que está ali muito atrelado ainda ao plano de benefício, então a gente precisa rever um pouco isso, né? Porque isso está tudo muito junto, né? Informação clínica com plano de benefício, como que a gente separa essas questões para falar, estou colhendo o CPF para fazer um tratamento e isso é do interesse do paciente também no tratamento, não simplesmente numa questão financeira. Legal que a gente está à disposição. Vou conversar com o Michael também e, assim, pode vir trabalho aí para a gente que a gente gosta, tá? Você lembra, Jades, que um dia eu pedi para você as telas de prescrição? Sim, claro. Isso acho claro. que já tem um bom tempo, aí, já Tem uns mais de um ano. Né? É isso, é toda a decorrência disso daí, Jades. Você ainda me passou os prints, aqueles prints que você me passou são os campos que a gente está considerando. Né? Ótimo. Agora, para montar como uma visão de a atenção primária usa esses parâmetros. Né? Óbvio que a gente precisa contemplar isso. Ótimo, ótimo. Legal. Bem, eu acho que está, assim, demos sorte, eu acho, um pouco também com o horário aqui, né? Está faltando 1 minuto para as 20. Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse evento. Eu acredito que foi muito, muito produtivo para todos. Foi um prazer para mim e para o laboratório compartilhar esse conteúdo com vocês, com bridges, com profissionais, professores, convidados, enfim, né? Agradeço a presença e interesse de cada um de vocês e aproveito para convidar todos para o evento da semana que vem, que vai ser com o Dr. Vladimir Piso, na palestra Coleta e Tratamento de Dados na Área da Saúde, conforme a LGPD. Vale lembrar aqui que nós temos menos de 50 vagas disponíveis, né? Então corram lá. Convido todos também a nos seguirem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, já foi colocado aqui no chat. E eu quero agradecer muito, muito a presença do Kia. Kia, muito obrigado, né? Kia é um grande parceiro aqui do Laboratório Bridge também, hoje como presidente da SBIS, fazendo um excelente trabalho. Kia, aproveito para parabenizar toda essa tua dedicação aí a essa área, né? A esse nosso grupo aí, que tanto a gente faz pelo Brasil, pelo cidadão, enfim, né? Foi muito bom ouvir essa tua experiência, essa tua vivência com a LGPD também, né? Todo esse conhecimento, e espero que a SBIS também continue crescendo e fazendo a diferença na nossa área, né? Contribuindo assim, como o Bridge, como eu falei, por um Brasil melhor, um Brasil com tecnologia e inovação na área da saúde, qualificando assim a saúde para o cidadão, né? Em nome de todos aqui, eu agradeço mais uma vez essa magnífica palestra, que é um forte abraço, meu amigo, e desejo boa noite a todos aqui, principalmente a você. Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado, até a pessoal. próxima. Quem quiser também escreva aí, pega os contatos aí nas mídias. Agradecer ao professor Raul, que está aqui também. Abrir novamente, foi um prazer estar com vocês. E Bridge é um grande parceiro, a gente gosta muito de trabalhar com quem tem competência, comprometimento, né? E, puxa, a gente precisa de muita ajuda, né? Nós, SBIS, a Bridge também. Então, todo mundo venha se integrar e ajudar aí para um Brasil melhor mesmo. Forte abraço, pessoal. Boa noite. Ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. Que é um grande abraço.